Simba! Fala oi pras câmeras. Fala, eu não quero falar com câmeras na frente da Bandeirantes. Posta foto junto e os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Oi gente, tudo bom? Confesso que eu não tava esperando a repercussão do último vídeo. Eu postei lá porque é meu plano manter o canal no YouTube agora, mas eu fiquei muito feliz com a recepção de vocês. A gente tá com mais de 600 inscritos, quase 1000 visualizações no primeiro vídeo, então gente, muito obrigada. Obrigada pra quem indicou, pra quem assistiu, pra quem comentou, pra quem deu like. Sério, muito obrigada, eu fiquei muito feliz, vocês não têm noção. E fiquei mais feliz ainda de saber que as minhas dicas ajudaram bastante gente. Então muita gente veio me falar, tipo, agora eu vou conseguir tirar o meu projeto da minha cabeça, colocar no papel, agora eu vou conseguir estruturar o meu roteiro. Então eu fiquei muito feliz porque eu sei o quanto é difícil começar uma história. Eu vi que muitos de vocês também querem um vídeo sobre a jornada do herói. Eu vou fazer com calma, eu preciso fazer pesquisa e trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. E enquanto isso não acontece, eu vou fazendo outros vídeos. E o vídeo de hoje é como publicar um livro. Claro que esse título de vídeo é bem chamativo, bem clickbait, mas na verdade o que eu quero fazer aqui é contar um pouco da minha história, da minha trajetória e como eu consegui publicar um livro. E depois no final dá pra vocês algumas possibilidades de publicação. Então, o que eu vejo hoje que os meus amigos escritores estão fazendo pra conseguir ser publicados. É muito difícil pra quem tá de fora do mercado entender como tudo funciona. Eu sei porque eu já estive 10 anos de fora do mercado tentando entrar. Então, a partir do momento que a gente tá dentro, a gente começa a conhecer outras possibilidades que a gente não sabia estando fora. Então eu acho que é mais ou menos isso que esse vídeo vai trazer hoje. Vou tentar iluminar vocês de formas de como publicar o seu livro. Então, como eu, Rai Tavares, publiquei o meu livrinho, Os 12 Signos de Valentina, pela Galera Record. Tudo começa com Rai Tavares, de 13 anos, escritora de fanfics. Rai Tavares passou anos e anos escrevendo fanfics de McFly, que até hoje é minha banda favorita. Eu vou parar de falar na terceira pessoa. E conforme eu ia escrevendo as minhas fanfics, eu percebia que, cara, era aquilo, sabe? Era aquilo que eu queria fazer, era aquilo que eu gostava de fazer. Eu gostava de outras coisas, mas nada tinha a mesma graça do que escrever uma história. Foram 3 fanfics de McFly, e aí a minha quarta história eu resolvi começar do zero, não ia ser fanfic, ia ser uma história original. Ela se chama Hacker, ela tá lá no Notepad pra quem quiser ler, e essa foi a minha primeira história original, uma história que eu construí todos os personagens do zero, e que não é uma fanfic de ninguém. Eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos quando eu comecei a escrever essa história, e foi a partir dessa história que eu comecei a tentar me profissionalizar. Só que eu era muito pata, eu era muito virgona, não sabia de absolutamente nada do mercado. E o mercado de livros no Brasil ainda não estava tão aberto assim a escritores nacionais. Então eu passei dos meus 18 aos meus 20 e muitos mandando os meus livros para editoras por e-mail. Segue anexo meu livro, por favor, me publique. Assim, eu vejo que essa é uma estratégia a longo prazo mesmo, porque um dia alguém vai ler, um dia alguém vai pegar aquilo pra ler, e se gostar, a pessoa vai falar hashtag bora fechar. Mas assim, é muito complicado, porque hoje eu sei a quantidade de pedidos como esse que os editores recebem. Inclusive a quantidade de originais físicos que chegam na editora. Então, tipo, não sei se é a melhor estratégia, mas era a única que eu conhecia, porque eu pesquisava o assunto no Google e era isso, as pessoas me indicavam pra mandar o meu livro pras editoras, tanto físico quanto por e-mail. Enquanto eu fazia isso, eu continuava escrevendo. Então eu acabei Hacker, comecei Bola na Rede, acabei Bola na Rede, comecei Os 12 Signos de Valentina. Fui crescendo e essa vontade de me profissionalizar só crescia e eu não conseguia, e era recusa atrás de recusa. As editoras não me respondiam, quando respondiam era a gente não tá lendo original, quando não era isso você não se encaixa no nosso editorial, quando não era isso era não gostamos mesmo. Então, tipo, foram muitas recusas mesmo. Eu inclusive brinco que quando eu conheci a Makeab, eu fui na palestra dela e ela falou que ela tem um quadro com as recusas dela e eu quero fazer igual. Então, no ano de 2016, já estava formada e essa coisa não saía de mim, esse negócio de querer ver o meu livro nas livrarias, quem escreve vai entender esse sentimento. Não saía de mim, e aí uma editora entrou em contato comigo e me sugeriu uma publicação nos modelos tradicionais, porque muitas editoras, inclusive grandes, me propuseram que eu pagasse, sei lá, 25 mil reais e aí eles publicavam o meu livro. Quem tem 25 mil reais no Brasil, não é mesmo? Então essa editora entrou em contato comigo e falou, não, você é mod tradicional, a gente vai lançar na Bienal, não sei o que lá, blá blá blá.
Eu não vou entrar muito em detalhes porque é uma história que me traumatizou muito e assim, eu nem quero mais falar sobre isso, é página virada, mas no final das contas essa editora não era muito bem uma editora. Eles me passaram a perna, eu marquei um evento com, 400 pessoas confirmadas na Bienal, um monte de gente mandando mensagem, tô aqui já, Rai, cadê você? E o cara me liga e fala que o livro não ficou pronto. E foi um dos piores dias da minha vida. Eu brinco que eu acho que pra gente chegar onde a gente chegar, a gente tem que chegar no fundo do poço, e eu acho que esse foi meu fundo do poço. Eu pensei em desistir, falei que não era pra mim, que os astros não queriam que eu publicasse meu livro. Depois que aconteceu isso, que eu tive que cancelar o evento, eu fui pra Bienal mesmo assim, tinha um monte de gente, um monte de leitor maravilhoso. Eu chorei lá com eles, a gente se abraçou, eu ganhei um potão de brigadeiro de uma leitora que falou que sabia que eu tava triste, então ela tinha feito brigadeiro. Foi assim, ao mesmo tempo que foi um dia horrível, foi também a comprovação do quanto os leitores são legais comigo e o quanto esse relacionamento que a gente criou é especial, sabe? Vocês viram que eu tava triste, vocês estavam lá por mim, e foi um sentimento extremamente agridoce. Na semana seguinte o livro chegou, porque ele estava horroroso, você abria o livro, você não conseguia ler até o final, porque foi cortado errado. Tinha capítulo com tamanho de fonte, capítulo com outro tamanho de fonte, letras diferentes, assim, tava... Não sei nem explicar o que tava aquele livro. Mesmo assim, as pessoas foram lá, compraram o livro. Eu vendi mais de 200 livros e nunca vi R$1 desse dinheiro. Hello darkness, my old friend. Passado essa coisa horrível que aconteceu comigo, entramos em 2017, comecinho de 2017. Eu tava no trabalho e aí eu voltei pra casa e eu entrei no meu e-mail e tinha 3 e-mails de recusa, 3 editoras diferentes me recusando. E eu não sei o que me deu aquele dia, eu fiquei tão chateada, era uma coisa que eu queria tanto, um sonho que eu tava vendo que eu ia ter que desistir, porque não ia acontecer tão cedo. E eu entrei no Facebook, quando o Facebook ainda era relevante, e eu fiz um textão lá, falando que eu tava cansada de ser orgulhosa, então eu tava pedindo ajuda mesmo. Se alguém conhecia alguém que trabalhava na lanchonete de alguma editora decente, alguma editora séria, que não ia me passar a perna e se utilizar dos meus sonhos, por favor entrasse em contato comigo, que eu tava a ponto de desistir, que eu ficava muito triste de pensar isso, porque eu sabia o quanto as minhas leitoras gostavam das coisas que eu escrevia, que queriam as continuações das coisas que eu escrevia, mas eu tava a ponto de desistir. Por algum motivo, sei lá, alinhamento dos planetas, não sei, esse post bombou muito. E uma escritora do Wattpad, a gente nem era amiga, eu li as coisas dela, acho que talvez ela lia as minhas, mas a gente nunca tinha conversado. Ela foi lá e ela conhecia a Ana, que era editora da galera, e ela marcou a Ana no post. A Ana também, por alinhamento dos planetas, estava indo viajar e ela falou, me passa o original que eu vou viajar e eu vou lendo no caminho. Eu passei pra ela tremendo. Porque assim, um adendo aqui, a Galera Record é a editora da minha vida. 98% dos meus livros são da Galera Record, os livros que me formaram como adolescente e como adulta são da Galera Record. Então assim, de saber que a Ana tava extremamente conectada à criação desse selo e era a cabeça por trás desse selo, me deixou assim, eu não dormi, pra resumir, eu não dormi aquela noite, não preguei os olhos. Mandei o original pra ela e fiquei lá, indo pra frente e pra trás. Ai meu Deus, ela tá gostando. Ai meu Deus, ela tá gostando. E ao mesmo tempo eu tava pensando, pô, ela não vai responder nunca mais, ela nem vai nem ler. Foi uma coisa meio tipo, não desista dos seus sonhos, manda pra mim, mas ela não ia nem ler, sabe? Só que passado 3 horas, a Ana me mandou uma mensagem no Facebook falando, eu estou lendo, eu já li bastante, eu estou gostando, porém não se afobe, não se afobe. Eu sou ariana. Como que eu não ia me afobar, Ana? Eu surtei. E outra coisa que ela falou pra mim que foi muito engraçada, ela falou, então ela site da Galera Record, vê se você se identifica. O Diário da Princesa foi literalmente meu primeiro livro. Não dormi, passei a noite inteira em claro. No dia seguinte eu acordei, eu ficava andando em círculo pelo meu quarto, eu ficava entrando na conversa pra ver se ela tava digitando. Sabe, que nem crush. A Ana foi meu crush. E aí, no meio da tarde, ela me mandou uma mensagem falando, oi, tudo bom? Gostei muito do livro, vamos fechar? Ela super profissional, né? Tipo, não sabendo que ela estava lidando com uma imbecil. Eu já comecei a surtar, liguei pra minha mãe chorando, minha mãe pensou que alguém tinha morrido. Mandei áudio pra minhas amigas chorando. Foi assim, top 5 dos dias mais felizes da minha vida. Foi assim que eu consegui o meu primeiro contrato de publicação. Mas por que eu tô contando toda essa história? Porque, primeiro, eu posso mandar esse link quando me perguntarem como é que foi que você publicou o seu livro. E segundo, porque vocês percebem como foi uma coisa muito específica, muito única para o meu caso? Porque é assim que funciona. Infelizmente, ou felizmente, cada caso vai ser um caso. Vai ter gente que vai mandar
o original pra editora por e-mail, que nem eu fazia, e na primeira editora vai bater lá e falar, meu, a gente quer, é isso aqui. Vai ter gente que vai ficar 10 anos, como eu fiquei 10 anos, mandando, e aí vai aparecer uma oportunidade. Vai ter gente que vai ter que dar um stop no sonho por enquanto e daqui a algum tempo retomar e conseguir. Então assim, a gente tem que parar de se comparar com os outros, de se comparar com a trajetória dos outros. E tem gente que começou a escrever com 80 anos e virou best-seller com 80 anos. Então a gente não pode ficar se comparando com a trajetória dos outros. Senão eu ia ficar pensando, porra, a Anitta tem a minha idade. Essa foi a minha trajetória, foram 10 anos tentando, até que os planetas se alinharam e eu recebi uma chance, eu agarrei essa chance com unhas e dentes, e cada um tem a sua. Só que, estando dentro do mercado agora, eu entendo que existem algumas possibilidades as quais eu não conhecia quando tentava ser publicado e não conseguia. São várias possibilidades, eu vou passar por algumas que eu conheço casos de pessoas próximas a mim, mas de novo, cada caso é um caso e a sua trajetória vai ser a sua trajetória, a sua história vai ser a sua história. O primeiro método que eu vejo hoje que funciona bastante são agentes literários. Tem várias agências literárias hoje no Brasil, tá crescendo muito, tá aquecendo muito esse mercado. Tem agências ótimas, tem a Página 7, tem a Increase, tem a Autoria, tem a Vilas Boas, assim, tem mais um monte que eu talvez nem conheça ainda. Eu acho que se você quer mesmo isso, se esse é o seu objetivo, você quer publicar, você tem que pesquisar bastante sobre agentes literários, que é um mercado que tá crescendo no Brasil e é um caminho muito interessante para você conseguir publicar o seu livro. Em linhas muito gerais, muito gerais mesmo, porque eu inclusive pensei em fazer um vídeo específico para agentes literários. Se você quiser ver um vídeo desse, você comenta aí embaixo, eu quero ver um vídeo desse. Ele vai pegar a sua história, cuidar com muito carinho dela, ele vai deixar ela redondinha pra quando vocês mandarem essa história pra uma editora, o editor não pensar, ah, essa premissa é muito boa, mas eu tenho que trabalhar muito, esse livro tá todo cagado. Ele vai deixar, o agente literário vai deixar a sua história redondinha pro editor pegar e falar, meu, é isso aqui, vamos publicar essa história. Então, cara, vai pesquisar sobre agentes literários, tá crescendo muito e é muito interessante pra quem quer publicar um livro. A segunda dica que eu dou é procurar editoras menores, porque às vezes as grandes editoras recebem um volume tão grande de originais que é quase impossível ler tudo que eles recebem. E às vezes uma editora menor vai cuidar com mais carinho da sua história, vai receber a sua história, vai trabalhar na sua história. Existem editoras nichadas por nicho, então uma editora só de conteúdo jovem, uma editora só de conteúdo esotérico, uma editora só de fantasia. Então também é uma dica muito legal que eu dou, procurem editores menores, vê se eles estão recebendo original, como é que é o trabalho deles. Não adianta nada a gente ficar focando, ah, eu só quero a Rocco, eu só quero a Companhia das Letras, e passar 37 anos sem conseguir uma resposta. A outra dica que eu dou, e é muito importante no mercado como estamos hoje, é a autopublicação. Gente, a Amazon é o futuro. Você publicar e-book na Amazon é muito legal. Você tem um controle imenso sobre as suas vendas, um controle sobre se faz promoção ou se não faz. E só porque não tem o livro físico não significa que você não é autor publicado. Você tá lá, você tá vendendo, você tá em ranking. Então assim, eu tô migrando um pouquinho agora pra Amazon porque, meu, muito legal. A Amazon vale muito a pena. E a última dica que eu dou é, gente, conversem com escritores. Perguntem pra eles como é que foi a sua trajetória, como é que foi que você conseguiu? Você tem alguma dica pra me dar? Sempre que me perguntam eu tento explicar como é que foi minha trajetória, agora tem esse vídeo. Dar dicas de como conseguir melhorar o seu texto pra você enviar pra uma editora, dicas de agências literárias que eu acho que seriam muito legais pro conteúdo que essas pessoas estão criando. Então, cara, vai lá no Notepad, vê gente que você sabe que publicou, manda um DM lá, fala, como é que você conseguiu? Você pode me ajudar? Eu acho que no final do dia a gente tem que criar essa rede de apoio, sabe? Escritores têm que ajudar escritores. Quem já tá com anos de estrada, ajudar quem tá começando. Porque no final do dia é isso, a gente não pode se manter numa indústria fechada que é um ovo assim, não deixar ninguém entrar, porque isso não abrange nada pra ninguém. E outra, com essa crise, as editoras começaram até a investir mais em escritores brasileiros, porque escritores gringos são caros, então tem que pagar em dólar, é tudo mais caro, então às vezes há males que vêm pro bem. Então a crise no mercado literário trouxe mais escritores brasileiros pra dentro das editoras. Então, gente, o mercado tá aquecido, é um momento muito bom, então vai atrás dessas dicas, não fique se comparando com outras histórias. E, meu, não desiste, sabe? Foram 10 anos pra eu conseguir, agora são mais de 10 anos nessa carreira, ainda tem muito percalço, ainda tem muita coisa pra conquistar, ainda tô super no começo, mas eu não desisti, sabe? Não tô falando pra você largar tudo e se focar 100% nisso, mas assim, se é uma coisa que você quer, se é um objetivo seu, o negócio é procurar as maneiras de conseguir isso e não desistir. Não desistir no primeiro obstáculo, não desistir na primeira dificuldade, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foram 10 anos que eu fiquei ali, pelo amor de Deus, publica. E uma hora deu certo. Ah,
também não custa nada, né, dar uma lembrada de que o seu texto tem que estar bom para um editor pegar aquilo lá e falar, vamos publicar. Não adianta nada você ficar indo atrás de editor se você nem acabou seu livro, se você acabou e não revisou, se você não estruturou bonitinho seu livro, se tá um livro sem pé nem cabeça. Então, tipo, eu sei que parece meio óbvio, mas assim, cuidado com o conteúdo que vocês enviam também, porque isso pode te queimar, porque se o seu livro não tá 100%, se ele não tá redondinho, isso pode acabar te queimando também. Eu acho que é isso, eu vou tentar fazer esse vídeo mais curtinho. Essa é a história de como eu consegui publicar meu livro, essas são as minhas dicas que eu dou pra você, e a gente se vê no próximo vídeo. Quem é o Bilbo e quem é o urso? Quem é o Bilbo e quem é o urso? Tá tchau, Wilfo. Tá tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.